estudantes! Eu sou a professora Luciane das Práticas de Matemática. Nós estamos vendo em uma sequência de aulas que matemática é uma ciência do cotidiano. Então, para conversar um pouco sobre essa matemática, ciência do cotidiano, essa matemática da vida real, eu trouxe alguns exemplos para pensarmos um pouco. Nós temos matemática quando nós fazemos coleções, seja uma coleção de brinquedos, uma coleção de moedas, uma coleção de canetas coloridas, enfim, o objeto que eu estou colecionando, ele pode ser o mais diverso possível. Eu, por exemplo, gosto de colecionar tampinhas de garrafa. Então, quando eu encontro uma tampinha diferente das que habitualmente nós temos por aí, eu vou guardando, certo? Outra situação em que nós podemos observar a presença da matemática no placar de jogos. Então, quando nós temos uma partida de vôlei, basquete, futebol, em geral, na competição de times, nós temos ali a quantificação dos pontos que cada uma das equipes vai acumulando no decorrer do jogo. Mas não são apenas as pontuações que são quantificadas, contadas, que mostram a presença da matemática ali. Nós também vemos a matemática presente na estratégia de jogo. Então, quando o técnico está pensando em como ele vai organizar a equipe para jogar, quais são as possibilidades, a qualidade do terreno em que eles vão jogar, pensando em uma partida de futebol, por exemplo, muita matemática está ali presente, porque todas as posições vão demarcar limite de espaço de onde cada uma das posições ali da função dos jogadores vai ser exercida dentro do campo, a habilidade que cada um desenvolveu e que melhor pode contribuir para o desempenho da equipe, e o técnico ele vai fazendo todo esse traço das possíveis jogadas que permitirá que a sua equipe seja vitoriosa em um jogo de campeonato, por exemplo. Nós temos a matemática também nas situações de identificação, que é o caso do nosso RG, do nosso CPF, em que nós somos identificados, sim, pelo nosso nome, mas nós também recebemos um número que é um número todo particular, só nosso, e que entrando em um sistema com o nome de várias outras pessoas, é esse número que vai permitir que nós sejamos identificados. Nós percebemos também a presença da matemática nos códigos de endereçamento postal, que no caso são os CEP, que vão definir o meu país, o meu estado, a minha cidade, inclusive o nome da rua em que eu moro. Outra forma de identificação é o e-mail, que também tem muita matemática, porque todas as mensagens hoje são criptografadas. Então, é uma situação também de identificação, tanto para quem vai receber o e-mail, que identifica quem enviou, como quem está enviando também precisa identificar para quem é a mensagem que ele está escrevendo. E as placas dos veículos, que por meio dos códigos que são apresentados permitem identificar a cidade, o país, o estado de um determinado carro, por exemplo, quem é o proprietário, enfim. Outra situação que nós percebemos a presença da matemática é, por exemplo, na
composição das placas de sinalização, seja pela apresentação do limite de velocidade, do limite, né, de massa, de peso que um caminhão pode carregar, por exemplo, ou até mesmo em alguns indicativos de é permitido, é proibido seguir por este ou por aquele caminho, e até mesmo nos semáforos, quando as cores sinalizam, por isso o nome sinaleiro, essas cores sinalizam comandos que permitem e proíbem determinados comportamentos nos motoristas. Nós utilizamos também matemática na localização. Então, antigamente era bem mais comum eu traçar um plano de viagem ou um plano de passeio usando um mapa impresso. Hoje, com a criação do GPS, tudo se tornou muito mais simples. Eu consigo gravar na memória do GPS quais são as localidades que eu quero passar e fixar aquela informação na memória do próprio aparelho. Mas esse é um aparelho de localização que ele se mostrou tão eficiente que hoje nós utilizamos o GPS para pequenos trajetos quando nós não conhecemos uma determinada região. Um outro uso da matemática, né, que ela está assim muito presente, é no artesanato. Por quê? Porque quando o artesão trabalha, seja com cestarias ou seja com tecelagem, ele precisa medir adequadamente. No caso aqui da tecelagem, ele precisa de uma habilidade manual que permite a ele construir o cesto de maneira harmoniosa, com medidas e cortes de material com tamanhos próximos, que deem aquele ar gostoso para a obra que ele está executando. E no caso da tecelagem, em muitas situações, nós vemos a presença de formas geométricas, que a composição da tecelagem, do tecido que, né, está sendo ali produzido artesanalmente, vai trazendo esses elementos que, em geral, tem a característica de polígonos, de formas geométricas compostas, formadas com linhas retas. Nós temos também a matemática presente nas medidas. Aqui nós temos as imagens de alguns instrumentos de medida para nós termos ideia um pouco, né, desse uso da matemática nas medidas. Então, por exemplo, nós temos aqui a régua e a trena, que nos permitem medir comprimentos. Nós temos aqui o exemplo das balanças. Então, nós temos aqui a balança de cozinha, que ela inclusive tem uma bacia para que o alimento que está sendo ali medido não esparrame, não caia. E nós temos essa outra balança aqui que permite medir uma massa maior, né? Então permite marcar um peso maior, e ela serve inclusive para nós nos pesarmos, para nós identificarmos a nossa massa, e ela é bastante conhecida como balança de banheiro. E nós temos aqui também os odômetros, que são instrumentos que permitem medir a velocidade do carro, e com ponteiros, com outros relógios internos menores, a gente também pode perceber que eles marcam a quantidade de combustível, a temperatura do veículo. E nós temos também os termômetros, que servem para medir a nossa temperatura, para sabermos se estamos com febre ou não, quando não estamos nos sentindo muito bem. Mas estes são apenas alguns instrumentos de medida.
Nós temos também as nossas marcas do tempo. Então, por exemplo, o calendário, ele me permite, aqui no caso o ano de 2022, ele me permite identificar a data do meu aniversário, a data do aniversário de um colega, o início das aulas quando aconteceu, quando nós teremos um próximo feriado, quando será o recesso do meio do ano, até quando irão as aulas lá no mês de dezembro, enfim. Ele nos permite ter essa organização, nós podemos fazer um planejamento a longo prazo, mas nós podemos também fazer pequenos planejamentos no percurso de uma semana, marcando no calendário as atividades que eu tenho intenção de realizar nesta ou naquela data. E nós temos também os relógios como marcadores de tempo. Nesta imagem nós temos modelos variados, temos inclusive uma ampulheta que é conhecida como relógio de areia, temos o formato digital e também o analógico, que é o relógio de ponteiros. Os relógios, eles são bem importantes, porque eles organizam a nossa rotina desde o momento que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir ao fim do dia. Então, todas essas marcas de tempo que são realizadas, elas vão definindo intervalos nos quais eu realizo determinadas atividades. Então, o relógio, essa organização do tempo, que é algo bem particular da matemática, está fortemente ligado ao nosso cotidiano. Nós temos também, por exemplo, muita matemática na receita dos mais variados alimentos. Por quê? Porque quando uma receita de um bolo, por exemplo, aqui no caso eu tenho um bolo de canela, quando essa receita é descrita, ela vai quantificar os ingredientes, me dizendo quanto de cada um desses ingredientes é necessário para eu fazer este bolo de modo específico. Se fosse um outro bolo, seria outra quantidade de outros ingredientes. Mas o que é interessante, conforme são pensadas as receitas, algumas apresentam quantidades bem certinhas, uma xícara, 2 xícaras, enfim. Agora, existem outras receitas que vão me trazendo outras formas de representação numérica, como por exemplo as frações, quando aqui onde eu posicionei a minha mão eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo. Outra situação são os padrões, porque os padrões eles podem ser observados tanto na organização do meu material escolar, no enfeite que eu vou colocar na minha casa, por exemplo, num período de festividade, ou inclusive quando eu observo um calçamento da cidade, em que eu percebo ali naquela composição, neste caso do exemplo, que eles foram organizados com uma fileira diagonal em preto, depois com o ladrilho, o tijolo de chão branco e assim por diante. Outra situação em que nós vemos a matemática presente é no desenho de uma planta baixa, por exemplo. Por quê? Existem todas as marcas de medidas, tanto da dimensão de comprimento e largura dos cômodos pode ser de uma casa, né, ou de qualquer outro imóvel, mas também temos a indicação da área que será ocupada por cada uma dessas peças, no caso aqui de construção de uma casa. Mas a matemática, ela não está só no desenho das plantas. Quando nós pensamos em uma maquete, existe uma proporcionalidade entre cada um dos elementos que está sendo utilizado
na construção dessa maquete e isso envolve muita medida, por isso a matemática está ali bem presente. E no momento específico, né, da construção, não só quando nós observamos as formas dessa construção que vai ficando cada vez mais elaborada ao longo do tempo, mas também no próprio trabalho daquele senhor, né, daquele mestre de obras, enfim, que está trabalhando na construção. Outra situação são os momentos em que nós temos relações comerciais e financeiras. Quando nós pensamos na relação de comércio, essa relação ela sempre vai envolver pessoas, né? E nós podemos ter, por exemplo, uma situação de compra e venda, mas não somente nessas relações que envolvem a compra, a venda, o comércio, enfim, nós temos a matemática, nós temos também a matemática nas relações financeiras, que é fazer a aplicação de dinheiro em uma aposentadoria, que pode ser um investimento em uma poupança, enfim, existem várias alternativas em que eu estou ali me relacionando, né, seja com um banco virtual, seja com um gerente, para que eu faça uso do meu dinheiro. E hoje, né, nós vemos, é bastante comum que sejam realizadas relações pela internet. Então, é muito fácil eu entrar lá no computador, fazer uma pesquisa de preços, fazer uma solicitação e a compra que eu realizo, ela vai ser entregue na minha casa. E não somente isso, mas nas relações financeiras, por exemplo, nós podemos realizar uma troca de moedas comprando moedas virtuais, como é o caso da nossa ilustração. E nós temos também a matemática presente nos códigos de barra, que não sei se vocês já perceberam, mas se vocês pegarem uma embalagem na casa de vocês, observem que próximo às barras de cada produto, sempre existe um código numérico que permite fazer a identificação desse produto, certo? E esse código, ele tem todo um motivo para ele existir, tá? Então, é toda uma metodologia por trás da criação de um código de barras. E no caso dos QR Code, nós temos a seguinte facilidade, porque eles se tratam de um código de resposta rápida. Então, utilizando o celular, eu posso fazer a leitura daquele código que é posto ali, e esse código ele vai me levar, por exemplo, para uma página da internet. E nessa página eu vou acessar informações. Essas informações podem ser as mais variadas. Vamos supor que esse QR Code esteja numa embalagem de alimento. Ao passar ali o leitor, né, do meu celular, esse código vai me levar, por exemplo, para uma página da internet que me explica uma promoção que está associada àquele alimento. Mas necessariamente não precisa ser uma promoção, podem ser informações particulares daquele produto ou da prestação de um serviço. Eu já comprei livros que vieram com o QR Code e ali naquele código estava descrita a história de vida, a biografia do autor daquele livro. Outra situação em que nós usamos a matemática é na criptografia. Então nós temos nesse processo de envio de mensagens um código que é criado matematicamente com todo um uso lógico, que
Na comunicação entre duas pessoas, um curioso que queira saber qual é o assunto da conversa, ele não tem acesso, porque a mensagem que está ocorrendo, ela está sendo criptografada e ela só vai passar pelo processo contrário quando o destinatário receber a mensagem. E se vocês prestarem atenção, muitas vezes quando é indicado que existe uma criptografia ou que é necessário o uso de uma senha para acessar a informação, é utilizada a imagem de um cadeado. E uma outra situação é o trabalho com programação, que tem muita matemática, marcando aqui no exemplo que nós temos a quantidade de movimentos que serão realizados e também o sentido para onde eu vou a partir daquela quantificação que foi indicada. Mas então, por que falar tanto dessa matemática do cotidiano e dessas situações que nós vivenciamos utilizando matemática? Vocês já ouviram falar da etnomatemática? A etnomatemática tem relação com uma matemática que é compartilhada por um determinado grupo cultural. Então, imaginem eu e meus amigos de infância vivendo uma determinada situação usando matemática, numa brincadeira, num jogo, enfim. Mas esta é uma ideia que não veio por um acaso. Depois de muito estudo, muita pesquisa, foi que o professor Ubiratã D'Ambrosio, ele desenvolveu esse conceito, essa ideia. O professor D'Ambrosio faleceu ano passado, com 88 anos, e ele deixou um conhecimento produzido que é muito interessante. E para a gente entender um pouquinho essa etnomatemática, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês um vídeo contando como os meus amigos de infância e eu jogávamos bolinha de gude. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção no modo como eu vou apresentando e depois a gente vai conversar sobre a matemática que está presente no vídeo. Conta aí! Conta aí! Conta aí! Eu vou mostrar para vocês como funciona essa etnomatemática. Um exemplo, um pequeno exemplo de quando eu era criança. Essa matemática que era compartilhada com os meus amiguinhos de infância. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como eu, com estes meus amigos da infância, no nosso grupo cultural, marcávamos o chão para jogar bolinha de gude. Então, observem aqui comigo. Eu vou fazer uma primeira marca e eu vou marcar 2 palmos. É a distância que eu tenho da ponta do meu dedinho até a ponta do meu dedão, marcando 2 palmos. Então eu tenho aqui, a partir daquela marca que eu fiz, 1, 2, fiz mais uma marca. Faço então a contagem de mais 2 palmos, 1, 2. Então aqui eu tenho mais uma marca. Fazendo a verificação se eu tenho um triângulo com medidas iguais, 1, 2, ok. Então aqui eu consigo fechar o meu triângulo. Como que nós compartilhávamos a brincadeira? Como era o nosso jogo? Nós tínhamos as nossas bolinhas, então todo mundo colocava 1 ou 2 bolinhas dentro do triângulo. Então vamos supor que aqui eu e os meus amiguinhos posicionamos as nossas bolinhas e cada um de nós em um dos cantos do desenho que eu fiz, em cada um dos vértices dessa forma triangular, colocávamos uma bolinha. E a partir
né, dessa posição, cada um na sua vez arremessava a bolinha. Nesse caso, não aconteceu, mas cada um na sua vez ia jogando. E quando a gente conseguia lançar a bolinha de um adversário para fora dessa marca feita no chão, essa bolinha era pega como uma espécie de ponto. Então, este é um exemplo que eu tenho para mostrar para vocês. Vocês viram que interessante? Mesmo sem perceber, quando eu era criança com os meus amigos, nós utilizávamos a forma do triângulo para demarcar o terreno para realizar o nosso jogo. Mas as bolinhas de gude, elas não eram antigamente de vidro como elas eram na minha infância e como elas são hoje na infância de vocês. Bem lá nos primórdios, aquele modo de jogar que eu mostrei para vocês, ele acontecia com bolinhas de barro ou com outras pedras arredondadas. Mas é um conhecimento que foi passando de geração em geração e depois, com o processo de industrialização, se tornaram bolinhas de vidro, que já eram as bolinhas que eu usava para brincar com os meus amigos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês se organizem com autorização de um responsável por vocês e enviem para o e-mail oficinasdointegral@gmail.com um vídeo ou um desenho ou até mesmo uma entrevista escrita com alguma particularidade da matemática. Por quê? Porque no dia 6 de maio nós comemoramos o Dia Nacional da Matemática em homenagem ao professor Júlio César de Mello e Souza. E decorrente desse conhecimento etnomatemático trazido pelo professor Ubiratã D'Ambrosio, eu então peço que vocês façam essa entrevista pensando nas seguintes perguntas. Para que serve matemática? Onde usamos matemática? Você conhece um jogo com matemática? Você conhece uma brincadeira com matemática? Quando vocês pensarem nas perguntas que irão fazer, é importante ficar de olho no detalhe. Se eu segurar o celular, por exemplo, nessa posição, quando eu colocar a filmagem no computador ou na televisão, vão aparecer essas marcas, essas margens escuras nas laterais. Então, o celular na vertical não dá. O que vocês vão fazer? Usar o celular com a posição que a gente chama de horizontal, porque quando esse vídeo for para uma televisão, para o computador, a tela ficará preenchida completamente, sem aquelas sobras escuras nas laterais. Então, apenas retomando aqui, vocês vão mandar o material de vocês para oficinasdointegral@gmail.com com autorização do responsável, indicando nome, escola, o ano em que vocês estudam. Se não for possível enviar um vídeo, vocês podem usar papel, lápis, borracha, apontador para anotar as perguntas e as respostas ou fazer um desenho que represente a resposta do entrevistado. Então, até a próxima!